Então vamos falar aqui sobre as equações de Cauchy-Riemann. Acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, tá? Então, antes de falar como é que a gente chega nessas equações de Cauchy-Riemann, vamos relembrar aqui qual é a definição de uma função ser diferenciável no Rn, tá? Então, quando eu falar aqui no sentido uma função é diferenciável, no sentido da análise real, quer dizer no sentido dessa análise de funções de várias variáveis, tá? No sentido do Rn. Então, eu acho que no curso de cálculo 3 o pessoal já começa a falar sobre essa noção mais geral, quando a gente estuda funções que vão de um determinado conjunto aberto D contido em Rm, indo no Rn, tá? Então, a gente diz que essa função é diferenciável no ponto P0, tá? Em um ponto P0 pertencente a D, tá? Quando você escreve essa função resto definida assim, existe uma função linear, tá? Do Rm no Rn, onde f de P0 mais h menos f de P0, ou seja, próximo do ponto P0, você consegue aproximar a função por uma transformação linear, e a gente aproxima de que forma? De tal forma que esse resto, que essa diferença entre a função que você tem, na verdade, essa diferença daqui entre f de P0 mais h menos f de P0, menos essa transformação linear, esse resto daqui, seja de tal forma que o limite de R de H dividido pela norma de H seja zero. Ou seja, o resto está indo para zero muito mais rápido que a função norma de H, tá? À primeira vista, vocês possam pensar que essa noção de diferenciabilidade é muito diferente da noção de diferenciabilidade que vocês viram lá no curso de cálculo 1, ou para quem já viu também o curso de análise real. Mas, na verdade, não, tá? Na verdade, deixa eu fazer esse comentário, tá? Um comentário interessante. Isso aqui para funções que estão indo de um determinado intervalo i, na reta, tá? Quando você diz e você pega um ponto, por exemplo, no seu intervalo, tá? No seu intervalo aberto, para a gente não ter problemas. P0 pertencente aí, tá? Onde i é intervalo. Então, uma definição interessante para vocês verem que essa definição aqui nada mais é do que uma generalização também para o caso real. Então, você diz que a função é diferenciável no ponto P0 quando esse limite daqui existe, né? Quando o limite de quando h tende a zero de f de P0 mais h menos f de P0 sobre h, esse limite aqui existe, vai ser igual a um número real, h, lembrando que aqui h, nesse caso aqui, é um h real, tá? Quando esse limite aqui existe, e vai ser igual ao número que a gente chama de f' no ponto P0. Tá? Mas veja que essa definição daqui é equivalente, isso daqui acontece, tá? Se, somente se, você consegue escrever f de P0 mais h menos f de P0, tá? Como sendo f' de P0 vezes h mais um resto, f' de P0 vezes h mais um resto r de h, tá? Equivalente, isso daqui, onde o limite de r de h, quando o limite de r de h, também, quando h tende a zero, vai ser zero, tá? Então, veja que aqui a definição daqui é simplesmente, aqui do curso de análise na RN, é simplesmente uma generalização dessa, porque essa expressão que você tem aqui é uma transformação linear indo da reta na reta, tá? Se tem uma transformação linear da reta na reta, é muito fácil ver que se há uma transformação na reta, então isso implica que A de H, por exemplo, tem que ser igual a um determinado número real A vezes H,
para algum A pertencente aos reais. Então, ó, você pode escrever isso daqui em termos de um número real, porque existe uma equivalência entre os números reais e as transformações lineares, uma equivalência bionívoca, tá? Isso aqui, na verdade, vai ser um isomorfismo entre os números reais e as transformações lineares da reta na reta, tá bom? Então, isso daqui, em geral, às vezes o pessoal chama para colocar um curso por exemplo, cálculo 1, chama de diferencial, tá? Só para dizer que é uma aplicação linear. Mas aí, no curso de análise no RN, a diferencial e a derivada, para a gente tem o mesmo significado, que é essa transformação linear, tá? Só para ficar claro, que é essa transformação linear, que aproxima a função próximo do ponto P0, tá? Então, aí você nota que isso daqui não é muito diferente. Também esse A aqui tem que ser, na verdade, essa derivada no ponto P0, tá? Da definição que a gente conhece de derivada da reta na reta, tá? E o que é que isso tem a ver? O que agora vamos parar aqui por um pouquinho. E o que é que isso tem a ver com a definição de função holomorfa, tá? O que é a definição de função holomorfa em Z0 tem a ver com a definição de diferenciabilidade real. A definição de real quer dizer do curso de funções de várias variáveis, tá? Do curso de análise no RN, por exemplo, ou do curso de cálculo 3. Tá? Tem tudo a ver, tá? Por quê? Porque veja que se a função for holomorfa em um ponto, tá? Se a função for holomorfa em um ponto, obrigatoriamente ela já satisfaz aqui essa definição. Tá? Por quê? Porque, relembre, né, se f é holomorfa em Z0, você pode pensar uma função indo em um determinado conjunto do plano complexo, indo também nos planos complexos, simplesmente olhando C como R2, tá? A gente já falou sobre isso. Simplesmente olhando C como aqui o R2. Então, se F é holomorfa, tá? Então, a gente está interessado nessa definição daqui, ó, quando M e o N for igual a 2, certo? Então, se F é holomorfa em Z0, isso quer dizer o quê? De novo, a definição. Se F é holomorfa em Z0, a gente consegue aproximar assim, ó, F de Z0 mais H, menos F de Z0, por um produto de um número complexo fixo, F' de Z0, vezes H, mais uma função resto, R de H, onde o limite de R de H dividido por H é zero, tá? Isso aqui é zero quando H tende a zero. Tá? Mas essa expressão daqui, lembra que o Z0 é fixo, ela define uma transformação linear, tá? Isso daqui é, na verdade, um A de H, tá? Onde o A é uma função que está indo do R2 no R2, tá? Então, obrigatório, e você olha para cá, para essa definição aqui, ó, então, se uma função for holomorfa em Z0, satisfaz isso daqui, obrigatoriamente você ganha que a função vai ser diferenciável no sentido da análise real, tá? Onde essa função daqui, quando f vai ser holomorfa em Z0, ela vai ser igual ao produto de f' de Z0, que é um número fixo, um número complexo fixo, vezes H, tá?
Ou seja, se a função for holomorfa no ponto Z0, essa transformação linear que aproxima f no ponto, ela é muito específica, tá? Ela não é uma transformação linear qualquer. Ela vai ser uma transformação linear que roda o vetor e depois aumenta ou diminui o tamanho desse vetor, porque é isso que a multiplicação de dois números complexos faz, tá? Sempre ter em mente a interpretação geométrica da multiplicação de dois números complexos, tá? E esse limite daqui de R de H sobre a norma de H indo para zero é trivialmente satisfeito, ok? Então, ó, com essa observação que eu acabei de fazer, se F vai ser holomorfa no sentido complexo, tá? Também escrito complexamente diferenciável em Z0, então, obrigatoriamente, você ganha a ida, tá? Então, F vai ser diferenciável em Z0, e a transformação linear tem que ser desse tipo daqui. Tem que ser uma multiplicação de um número complexo. É uma transformação linear muito específica, tá? Se você coloca esse cara daqui em coordenadas, escreve também para o ponto A, que na verdade vai ser o f' de Z0, como sua parte real imaginária, você sabe quem é essa transformação linear, tá? Em geral, essa transformação linear, aqui, eu acho que eu comentei aqui, vai ser chamada da jacobiana de f no ponto em Z0. Então, a jacobiana, quando f é holomorfa, a jacobiana de f no ponto Z0 é simplesmente o produto de f' de Z0 por Z. Tá? É uma transformação linear muito específica. Ela pega um vetor no R2 e roda esse vetor por um determinado ângulo θ, que, claro, vai depender do f' de Z0, se f' de Z0 for esse ponto daqui do R2 com determinado tamanho, se f' de Z0 for esse cara daqui, e tiver essa forma polar assim, R elevado a θ, então essa transformação linear daqui, a gente já viu que ela gira o vetor V por um ângulo θ e depois multiplica esse vetor por um ângulo, por um fator escalar real de tamanho R, tá bom? E a volta também você consegue de uma maneira fácil, só você olhar a definição também e comparar essa definição de função holomorfa em Z0 e quando a função for diferenciável em Z0, tá? Então, se a função é diferenciável em Z0, obrigatoriamente ela não é holomorfa. Agora, quando a sua jacobiana for dessa forma produto, tá? Quando a sua jacobiana for, quando essa transformação linear que aproxima a função no ponto, for uma transformação muito específica, que é tipo que gira um vetor e depois multiplica por um determinado tamanho fixo também, então essa função vai ser holomorfa, tá? Então, se não basta que a função seja diferenciável em Z0. A jacobiana tem que ser desse tipo aqui também, tá bom? E aí você ganha a volta, porque é só de novo você comparar a definição, tá? Se a jacobiana daqui, ó, se f de P0 mais h menos f de P0 for dessa espécie aqui, tá bom? Então, obrigatoriamente, você ganha aqui o limite de h tende a zero, de r sobre h vai ser zero, porque a função vai ser diferenciável. E a transformação linear vai ser desse tipo, tá? Só que a gente viu, ó, que isso daqui é equivalente, foi aquele primeiro exercício lá que eu deixei para vocês fazerem, que isso daqui está indo para zero se somente se o limite de quando h tende a zero, de r de h sobre h vai ser zero, tá? Então, você ganha também que f vai ser holomorfo, tá? Apenas quando vale essas duas condições, tá? Se f for diferenciável, no sentido da análise no Rn, e a jacobiana tiver for dessa forma daqui, tá? Esse A, se a jacobiana for igual a isso, então, da definição de função holomorfa, você ganha aqui esse ponto A, esse número complexo, tem que ser, de fato, o f' de Z0, tá bom? Então, toda função holomorfa vai ser diferenciável, mas nem toda função diferenciável é holomorfa. Agora, se além da função ser uma função diferenciável em Z0, a sua jacobiana também tem esse tipo, ela vai ser a multiplicação do número complexo por Z, então a função é holomorfa, tá? E isso nos leva a uma questão natural, né?
Questão natural é isso. Quais são as transformações lineares, tá? Tal que A de Z seja igual a A vezes Z, certo? Porque se você sabe isso, então, se você sabe, por exemplo, quando as funções são uma função diferenciável em determinado ponto, e você sabe a cara dessa aplicação daqui, então você vai dizer se a função é holomorfa ou não, dependendo da cara da sua jacobiana, tá certo? Ou seja, quando transformações R lineares do R2 no R2, são transformações C lineares, tá? Essa daqui fica como uma curiosidade, tá? Uma função, vai ser uma função C linear, uma função f de C em C, C linear, quando ela é dessa forma, né? Quando f de Z for igual a A vezes Z, para algum A fixo, tá? Para algum A pertencente aos complexos fixos, onde aqui é o produto dos números complexos, tá? Da mesma forma que a gente tem que, por exemplo, que uma transformação na reta R linear, tá? Então, em geral, a gente não coloca assim, mas esse é R linear, uma curiosidade, tá? Se, por exemplo, a f de z, desculpa, aqui eu vou colocar f de x aqui, né? Só para não ficar igual ao outro. Se f de x for igual a vezes x para algum x real, tá? Para algum A real. Sobre transformações C lineares, você pode, por exemplo, ler o livro do Elon. O livro do Elon de álgebra linear, ele faz toda a teoria sobre os números reais, mas tudo que ele fez sobre um espaço vetorial, sobre o corpo dos números reais, você pode fazer a mesma teoria sobre qualquer corpo, tá? Em particular sobre o corpo dos números complexos, que depois dos números reais é o corpo mais importante que a gente tem. Bom, então também você pode definir quando você tem uma transformação linear sobre os números complexos e tal. Então, vale a pena dar uma olhada nisso daqui para quem tiver interessado, mas a gente não vai precisar muito no curso, não. Fica como uma curiosidade, tá? Para quem quiser entender melhor essa parte daqui, tá? Então, deixa eu salvar aqui. Então, quando uma transformação linear vai ser dessa forma. Por quê? Porque a gente já viu que se f for diferenciável no ponto e a sua jacobiana for igual a um certo A vezes Z, então a função vai ser holomorfa, né? E relembrando, a jacobiana de uma função em um determinado ponto Z0, lembra que a jacobiana, quando você escreve isso daqui em relação à base canônica, a jacobiana vai ser isso daqui, né? A derivada da função U em relação a x no ponto que você está considerando, aqui a derivada da função U com relação a y no ponto. Aí aqui embaixo, na segunda linha, é o gradiente da outra função coordenada, né? É de V em Z0, de V em x no ponto Z0, mais V de y no ponto Z0. Espero que vocês tenham visto isso, pelo menos no curso de cálculo 3, tá? Então, isso aqui é a jacobiana de f em Z0, quando f for uma função, se você escreve a parte real de f assim, como U mais IV, ou seja, quando f for igual a uma função, quando você olha indo do R2 no R2, uma função que depende em geral aqui de x e y, e a segunda coordenada, que vai corresponder à parte imaginária, também uma função que depende de x e y. Tá bom? Então, ó, como é que são essas transformações? É muito simples, né? É só você fazer a conta. Então, esses itens 1, 2 e 3 ficam como uma curiosidade, tá? Para vocês olharem no livro do Elon, se quiserem
tentar fazer sozinho. Se somente se 2, se somente se 3, vou deixar como exercício, tá? E a gente vai provar aqui que vale 1, se somente se 4. Ou seja, se existe um número complexo A, tal que A de Z é igual a A vezes Z, então a matriz de A com relação à base canônica do R2 obrigatoriamente tem que ter essa forma daqui, tá? E veja, se daqui que a gente vai ganhar as equações de Cauchy-Riemann, porque veja, se a matriz de A em relação a essa base tem essa forma, e a gente sabe que é jacobiana, então você está dizendo que se F é holomorfa em Z0, então a jacobiana da sua função tem que ter essa forma. Mas como é a jacobiana? A jacobiana no ponto vai ser assim, é U de x, U de y, V de x, V de y. Tá? E a gente vai ver mais, tá? E a derivada, tá? Desculpa. E a derivada, f' de Z0, vai ser igual a alfa mais i beta, tá? Alfa mais i beta, onde esses alfa e beta são os mesmos de aqui, tá? Então, a gente vai mostrar aqui que 1 se somente se 4. Aí, quando você compara, aqui, ó, alfa vai ser igual ao x, tá? Então, ó, então você vai ganhar aqui a derivada de u com relação a x vai ser igual a alfa daqui também, então o x vai ser igual a vy, e você vai ganhar aqui também que a derivada de u com relação a y, que é o menos beta, vai ser igual a menos a derivada de v com relação a x. Tá? Essas equações aqui, ó, são as equações de Cauchy-Riemann. Tá? Então, veja que a gente consegue reescrever, daqui a pouco eu provo isso aqui, equações de Cauchy-Riemann. Dessa forma, tá? Por quê? Por que a gente consegue escrever isso aqui dessa forma? Simplesmente por isso, né? Porque volta para cá, se F é holomorfa no ponto, e então F vai ser diferenciável no ponto, e a jacobiana tem esse tipo, tem essa forma daqui. Ora, mas as expressões que têm essa forma, a gente viu que obrigatoriamente tem que ser dessa maneira daqui, a matriz da transformação linear para alguns alfa e beta reais tem que ser dessa forma daqui, mas isso tem que ser igual a jacobiana, então o x vai ser igual a vy, e a derivada parcial de u com relação a y tem que ser igual a menos vx, ou seja, você consegue reescrever aquele critério dessa maneira daqui, tá? F vai ser holomorfa, no sentido que a gente viu lá no começo, se somente se f vai ser diferenciável e vale as equações de Cauchy-Riemann. Tá? E várias equações de Cauchy-Riemann, que é o que eu mostrei agora há pouco, certo? E se vale isso daqui as equações de Cauchy-Riemann, isso quer dizer, ó, volta para cá, que a jacobiana, como é se somente se, que essas transformações são equivalentes, isso quer dizer que a jacobiana da função é da forma que ela pega um número complexo fixo e multiplica por z. Tá claro? Então, tem um modo mais fácil de conseguir essas equações de Cauchy-Riemann, mas, em geral, você não ganha a volta. Tá? Eu fiz isso daqui para a gente ganhar a volta, ou seja, se f é holomorfo, então você consegue, de uma maneira que eu vou comentar daqui a pouco, você consegue as equações de Cauchy-Riemann. Se f é holomorfo, a gente já sabe que ela é diferenciável e vale Cauchy-Riemann. O difícil é o contrário, tá? Ou seja, se f é diferenciável no sentido da análise real e vale as equações de Cauchy-Riemann, veja que é um critério importante, então f vai ser holomorfo. Para verificar que a função vai ser holomorfa, você, por exemplo, não vai precisar, a gente vai ver um critério que não vai precisar ir para a definição na maioria dos casos. Em várias situações, basta usar aqui as equações de Cauchy-Riemann. Tá bom? E, ok, era isso. Além disso, é o que eu comentei aqui, né? Que a derivada de f' de Z0 vai ser igual a alfa mais i beta, né? Do jeito que eu tinha escrito.
né? Onde o alfa vai ser igual ao x e o beta vai ser igual à derivada de v com relação a x também, ok? Olha quem é o beta, tá? Como é que eu mostro isso? Deixa eu ver se eu deixei espaço para cá. Eu não deixei espaço, mas veja que isso daqui é muito fácil, né? Porque, ó, vamos, por exemplo, mostrar que 1 implica 4. Se A de Z for igual dessa maneira daqui, então, a matriz de A com respeito à base canônica tem essa forma. Então, vamos mostrar aqui, ó, por exemplo, que 1 implica 4. Tá? Então, a gente está supondo daqui, por exemplo, que A de Z seja igual a vezes Z. Tá? Então, vamos supor que o A, que é um número complexo, seja igual a alfa mais I beta. Alfa mais I beta. Tá? E o Z seja a variável que a gente não conhece, vamos escrever aqui como x mais y. Tá? Então, como é que fica A vezes Z? A vezes Z, ó, A vezes Z vai ser igual a... quando você faz esses produtos desses números complexos e usa a definição de produto, você vai conseguir que vai ser alfa x menos beta y, e aqui vai ficar mais i, né, que é a segunda coordenada, certo? De alfa y, lembra que alfa e beta são números fixos, tá? Porque o A é um número fixo. Então, vai ficar alfa y mais os beta x, ok? Isso daqui é a nossa transformação A de Z, tá? Se você não se sentir confortável com a sua transformação assim, e você quiser colocar ela na notação do R2, no R2, tá? Então, você simplesmente escreve A de xy, usando o isomorfismo canônico, simplesmente escreve A de xy como sendo alfa x menos beta y, vírgula, a segunda coordenada, que é alfa y mais beta x. Tá? E quando você aplica A na base canônica do R2, na base, por exemplo, no A de 1, 0, isso daqui vai dar alfa beta, e o A de 0, 1 vai ser igual a menos beta alfa. Tá? Então, isso quer dizer que a matriz de A em relação à base canônica do R2 tem que ser daquela maneira que eu escrevi, né? Simplesmente você pega esses caras, coloca na primeira coluna, pega esses outros caras e coloca na outra coluna, tá? É fácil também ver a volta, né? Ou seja, se a matriz de A for essa forma, então ela vai representar a matriz de A em uma determinada base, por exemplo, você pega a base canônica e chega que A tem que ser igual a essa forma daqui, que representa a multiplicação por um número complexo fixo, tá bom? Então, daqui a gente também já ganha o A implica 4, eu vou deixar como exercício vocês verificarem que o 4 implica 1. Ok? Então, vale isso daqui que eu falei. Tudo isso aqui que eu já falei, né? F vai ser holomorfa, se F vai ser diferenciável em Z0 e vale as equações de Cauchy-Riemann, tá bom? Além disso, o F' de Z0, né, que é aquele número A daqui, tá? Ele vai ser igual a alfa mais I beta, tá? Então, é isso, ó. Se F é holomorfo, então F vai ser diferenciável em Z0 e vale as equações de Cauchy-Riemann. Além disso, F' de Z0 vai ser igual a UX mais I de V de X, que também pode ser escrito assim, como V de Y no ponto, mais I vezes a derivada parcial de U com relação a Y em Z0. Tá bom? E disso daqui, ó, o determinante também da aplicação jacobiana sempre vai ser, nesse caso, de uma função holomorfa, sempre vai ser maior ou igual do que zero, porque ele vai dar a norma de F' de Z0. Né? Quando você olha aqui esse determinante, lembra que a jacobiana, nesse caso, vai ser igual a UX, alfa, beta, então vai ficar
o x, vx, e aqui vai dar o y, vy. Tá? Então, você consegue calcular esse determinante daqui, que vai dar o x vezes vy, menos vx vezes o y. Então, você usa as equações de Cauchy-Riemann aqui, isso implica que o determinante jacobiano da função no ponto, determinante jacobiano de f em z0, vai ser igual a o x ao quadrado, no ponto, tá? Mais v de x ao quadrado, né? Que vai ser a norma de f entre z0. Tá bom? Então, ó, uma observação importante, que às vezes pode levar ao erro, quando em um primeiro momento, é você achar que se vale as equações de Cauchy-Riemann em um determinado ponto, então a função vai ser holomorfa. E não é bem assim, tá? Precisa de uma outra hipótese se você quiser usar isso. Porque lembra que as derivadas parciais de uma determinada função em um ponto podem existir, mas pode ser que a função não seja diferenciável no ponto. Ou seja, quando você olha as derivadas parciais da função, quando você olha aqueles quocientes de lá, se aproximando do ponto z0 por caminhos paralelos ao eixo do x e ao eixo dos y, pode ser que no limite lá exista, mas lembra que na definição de limite tem que existir quando você se aproxima por qualquer caminho, não só por caminho retilíneo, mas pode ser por um caminho assim, por exemplo, tá? Então, pode ser que as derivadas parciais existam, mas a função não seja diferenciável. Tá? Então, pode ser que que as equações de Cauchy-Riemann sejam satisfeitas em um determinado ponto, mas se ela não for diferenciável, então ela não é holomorfa, tá? Então, você precisa garantir que essa função vai ser diferenciável e vale Cauchy-Riemann. Aí você me pergunta, professor, toda vez eu vou ter que calcular na definição, ver antes que a função seja diferenciável? Não. Tem um critério que, na maioria dos casos, nem todos os casos, mas na maioria dos casos, é útil. Tá? E a gente sabe o seguinte, que se uma função por exemplo, de um determinado RP em RQ, é tal que suas derivadas parciais existem, são funções contínuas, então f vai ser diferenciável. Tá? Então, se várias equações de Cauchy-Riemann e as derivadas parciais de f são funções contínuas, então a função vai ser holomorfa, tá bom? Por exemplo, usando o Cauchy-Riemann, como é que a gente consegue provar que essa função daqui vai ser uma função holomorfa? Ó, essa função daqui é exponencial complexa, e a gente já viu que f de x mais y, né, vai ser igual a e elevado a x mais y, isso aqui vai ser igual a e elevado a x, vezes o e elevado a y, tá? Isso aqui é elevado a x, que é um número real, esse primeiro cara, e o e elevado a y vai ser esse número aqui no círculo unitário, né? Cosseno de θ mais i seno θ. Tá? Então, aqui você tem que são as partes reais de x e a parte imaginária de x, né? Então, o de xy, que é a parte real de x, vai ser e elevada, aqui é y, tá? Não tem θ não, é elevado a y. Então, aqui vai ser x cosseno y mais i seno θy. Então, a parte real da função epsilon vai ser e elevado a x cosseno y, e a parte imaginária vai ser v de xy e elevado a x seno y. Tá? E aí você vê que quando você usa, por exemplo, aí vamos tentar usar as equações de Cauchy-Riemann, tá? Vamos usar esse espaço aqui, por exemplo. Vamos ver quem é a derivada de u com relação a x. Né? O x vai ser a derivada da função exponencial, vai ser e elevado a x, né? O x e o cosseno, ele não depende de y, né? Então, aqui vai dar o x cosseno y, e vamos ver lá quem é o nosso VY, né? O nosso VY, então essa primeira parte que não depende de x, então vai ser x,
e aqui é seno de y, tá? E a derivada do seno é o cosseno, né? Cosseno y. E essas funções aqui, ó, as funções derivadas parciais, elas também vão estar definidas em todo, no caso, em todo o plano complexo, e são funções contínuas, tá? Veja que vale o x igual a vy, tá? E da mesma forma, quando você calcula aqui o y, vai ser igual o y vai ser igual a menos e elevado a x, o seno y, e o y é isso, e aqui vamos ver quem é o Vx, né? O Vx vai ser e elevado a x seno y. Tá? Então, veja que o x vai ser igual a vy e o y vai ser igual a menos o Vx. Então, de fato, várias equações de Cauchy-Riemann. E como essas funções aqui, essas funções derivadas parciais, elas são funções contínuas, então, a função vai ser diferenciável em qualquer ponto aqui que você pegar, em qualquer ponto do xy, do plano complexo. Em particular, essa função vai ser holomorfa pelo critério que a gente viu, tá? Mas não pode esquecer de verificar que as funções derivadas parciais são funções contínuas, tá bom? E aí você ganha, de fato, a volta, que é que vai ser holomorfa nesse caso, tá? Ou então, se elas não forem, pode ser que seja verdadeiro ainda, só essa hipótese mais fraca, que é que seja diferenciável em Z0. Em geral, você não vê, por exemplo, em um curso de variável complexa. O pessoal não coloca essa hipótese, só coloca para ganhar a volta que as derivadas parciais sejam contínuas, tá bom?